Fala galera, beleza? Bom, nesse vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre o que esperar desse Botafogo e Fluminense que acontece hoje, sábado, às 6h30. Falar um pouco da semana do Fluminense, a semana do Botafogo, os desfalques de cada time, que eu espero para esse jogo, o que eu tô achando desse clima todo. Mas antes de começar o vídeo, eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, curtir. Eu sei que todo vídeo aparece isso, mas é muito importante se inscrever. Tem muita gente que assiste aí e não se inscreve. Dá essa força, se inscreve para esse vídeo aí poder chegar para mais gente que gosta dos mesmos conteúdos que você, beleza? Então vamos lá, Botafogo e Fluminense se enfrentam hoje, 6h30 no estádio Newton Santos. Um jogo com bastante expectativa, né? Tanto da torcida do Botafogo, quanto da torcida do Fluminense, quanto da imprensa como um todo, né? O Fluminense é o time que vem jogando aí, pelo menos é a opinião da maioria, né? O futebol mais bonito do Brasil em 2023. Ganhou um campeonato carioca de forma, vamos dizer aí, meio contundente, né? Uma goleada em cima do Flamengo. Isso abriu os olhos de todo mundo aí para assistir o jogo do Fluminense. E já vinha também com um time muito bem treinado pelo Fernando Diniz desde o ano passado, e vem colhendo frutos aí, né? Os resultados impressionam, uma goleada em cima do River Plate. Então é um time que está com bastante moral e vem para esse jogo na terceira colocação do brasileiro, né? Eles têm 13 pontos. E do outro lado o Botafogo, nós, invictos no campeonato até a última rodada, perdemos para o Goiás num jogo bem complicado, assim, um jogo difícil até de explicar o jogo, né? A gente fez 1-0 e depois tomamos uma virada repentina com gols 40 e tantos do primeiro tempo. Fizemos um jogo também maluco no meio de semana contra o Atlético Paranaense, mas é um time que também surpreende, né? Um time que emendou aí 5 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, uma invencibilidade de 15 jogos, que foi quebrado nesse jogo contra o Goiás e voltamos a perder no meio de semana, mas a fase continua boa, pelo menos na minha visão, não tem nenhuma terra arrasada desses resultados. Vamos falar um pouquinho da semana do Botafogo, né? A gente começa a semana lá atrás contra o Goiás, na expectativa de quebrar o recorde aí da invencibilidade. Perdemos para o Goiás num jogo, como eu disse, meio esquisito, um jogo num estádio, um campo estranho, enfim, não foi o resultado que a gente esperava. Fizemos 1-0 com um tiquinho de pênalti, mas o time perdeu muita qualidade no segundo tempo. Achei até que fomos melhores no segundo tempo, poderíamos ter saído com um resultado melhor. Mas, assim, perder fora de casa é um resultado meio que natural no campeonato, né? Tá bom que o Goiás é um time que se espera ficar na parte de baixo da tabela, e pra gente que quer brigar um pouquinho mais em cima, precisamos ganhar esses pontos. Mas vimos com uma gordura muito boa dessa primeira faixa do campeonato, então não achei esse terror todo, essa derrota para o Goiás, né? Só abriu o olho aí porque foi uma virada. E aí, 3 dias depois, tomamos outra virada, né? Abrimos um 2-0 contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Parecia que ia ser um jogo que a gente ia administrar o resultado no segundo tempo. Achei a estratégia do Botafogo para essa partida muito interessante, né? Funcionou muito no primeiro tempo e não funcionou no segundo. A estratégia me pareceu a mesma. Jogar fechadinho, sair na bola rápida e fazer 1, 2 ou mais gols, né? Ou pelo menos segurar um resultado. Segurar um empate. Eu imagino que essa fosse a estratégia inicial do Botafogo. Fizemos um resultado legal no primeiro tempo. No segundo tempo, as mexidas do Luiz não deram muito certo e a gente viu o time ser totalmente dominado pelo Atlético Paranaense. Então, assim, se você colocar um gráfico, né, de moral, o Botafogo foi lá em cima e a gente está fazendo aquela curvinha para baixo. O jogo de hoje vai servir para jogar essa curvinha para cima, né? É um jogo que vale a liderança, um jogo que o Botafogo pode, dependendo do resultado do Palmeiras, pode até empatar esse jogo para continuar na liderança. E vencendo, seguimos líderes aí, iríamos a 18 pontos. E o Fluminense, vencendo a gente também, consegue chegar na liderança. Aí, dependendo do resultado do Palmeiras, eles pelo menos vão jantar líderes, né? Vamos para 8, porque o jogo do Palmeiras é um pouco depois, às 9 horas. Então o Fluminense poderia acabar o jogo líder. Então, certamente vai ser essa conversa do vestiário lá do Diniz. É um jogo de um duelo interessante também entre Luiz Castro e Fernando Diniz, né? Eles já se enfrentaram 3 vezes desde o ano passado, quando o Luiz Castro assumiu, que também o Diniz assumiu o Fluminense. De lá para cá são 3 jogos. Uma vitória do Fluminense, um empate e uma vitória do Botafogo. Essa é a mais recente agora no Campeonato Carioca. Então é um confronto equilibrado entre os dois. O próprio Luiz Castro, numa participação no Charla Podcast lá do Cantarelli, no final do ano passado, assim que acaba o campeonato, ele participa do Charla Podcast e ele diz que um dos confrontos mais difíceis e mais interessantes que ele teve em 2022 foi contra o Fernando Diniz. Joga de forma muito diferente das outras equipas, tem uma ideia de jogo muito diferente, claramente um jogo que tem que ser muito bem preparado, os jogos contra o Fernando. Então, imagino que ele também espere muito desse jogo e queira muito vencer essa partida, especialmente por ser um adversário que cria situações de jogo bastante interessantes ao longo da partida. Então, estou bastante curioso para esse jogo, né? São 2 estilos de jogo, vamos dizer, que se complementam, né? O Fluminense gosta muito de ficar com a bola, o Botafogo já não tem tanto esse apego pela posse de bola, e a gente sai muito rápido no contra-ataque, o Fluminense dá muito espaço,
Estou muito curioso para saber como é que vai ser a escalação, especialmente do Fluminense, que vem com muitos desfalques, e eu queria falar sobre isso também aqui. Muito se falou que o Botafogo está cansado, que o Eduardo está dando sinais de cansaço, que o Tiquinho precisa ser poupado, que o Gabriel Pires não aguenta 45 minutos, aquela coisa toda e tal. Concordo com quase tudo isso aí. Agora, qual time do Campeonato Brasileiro não está cansado? Né? Fora um time que tem um elenco para rodar muito, todos os times vão acabar se cansando, né? A tabela do Campeonato Brasileiro, com Copa do Brasil e Sul-Americana ou Libertadores, né, dependendo de qual torneio o time está jogando, impossibilita qualquer tipo de descanso ou treinamento. Tá vendo a situação, por exemplo, do Corinthians, que trocou de técnico muitas vezes, e o Luxemburgo, que está lá, sei lá, 2 semanas, não deve ter conseguido fazer um treino direito. Porque é jogo toda hora, né? De 2 em 2 dias o time tem que concentrar e jogar de novo. Então, dentro desse cenário, eu não vejo o Botafogo tão problemático assim. Né? A gente tem um elenco enxuto também, a gente não tem um elenco com muitas opções interessantes, mas se você comparar com o jogo do Fluminense, eu assisti o meio de semana deles lá, o Fla-Flu, eles vêm num jogo muito complicado. Né? O jogo do Fluminense contra o Flamengo, em que o Felipe Melo é expulso logo no início do segundo tempo, o Fluminense joga o segundo tempo inteiro com um jogador a menos e praticamente sem opções de substituição. Né? O Lelê, que era uma opção que vai vir para esse jogo do Botafogo, não podia jogar, então os caras não tinham sequer um banco que não fosse um garoto do lado de Xerém, um garoto da base. Se você olhar para o jogo do Botafogo, por exemplo, numa situação dessa, eu enxergo que a gente tem talvez opções um pouco mais experientes, um pouco mais experimentadas para entrar numa situação de jogo e para rodar um pouco mais o elenco. Falando do Fluminense aqui, não sou aquele cara que acompanha mais o futebol do Fluminense, mas dei uma olhada nessa semana e me parece que eles têm um problema muito sério, especialmente do lado esquerdo. O Marcelo parece que machucou no jogo contra o Flamengo, não se sabe se vem ou não para o jogo, eles não divulgaram até, estou gravando esse vídeo aqui na manhã do sábado, então até agora eles não divulgaram a lista de relacionados, não dá para saber se o Marcelo vem ou não para jogo, mas se vier, não deve jogar os 90 minutos, e eles não têm reserva. O cara que jogava ali era o Alexander, que era um cara que ajudava o Marcelo ali na lateral, né? Às vezes compondo de um lado para o outro. O Alexander também machucou, um jogador, uma perda muito grande para o Fluminense para esses jogos, né? Já machucou até alguns dias. Então não tem Alexander, provavelmente não tem Marcelo, não tem Martinelli, que também ainda não voltou. Então o Fluminense tem muitos problemas, especialmente do lado esquerdo. Eles devem improvisar o Guga na lateral esquerda. E na ponta esquerda, eles também não têm o Keno, né? Que seria, teoricamente, o titular para aquela posição. Então, não tendo o Keno ali, não sei quem vai jogar ali, de repente o tal do Pirani, é um jogador muito criticado pela torcida dos caras, não está rendendo nada, é um jogador mais que ajuda na marcação do que na criação. Ou botar um John Kennedy, sei lá, que é um moleque que não marca nada, e aí dá um espação danado ali pro Júnior Santos. Tomara, o Júnior Santos tem um excelente jogo aí nessa partida. Do nosso lado, né, a gente pode ter a volta do Rafael, não sei, já está relacionado, né, pro jogo de hoje, não sei se vai vir titular ou não. Eu sou do time que prefere o Rafael pintar de azul do que o de Plástico. Acho que de Plástico o Mochila, né? Um jogador muito caricato. Acho ele um figuraça, aquela cara de maluco dele, mas pô, fez partidas muito complicadas. O jogo dele contra o Atlético Paranaense não gostei nem um pouco. É aquele cara que ofensivamente não é muito bom e quando vai defender parece que está atacando. Ou seja, ele na defesa ele deixa muito espaço e quando vai apoiar, pô, o último lance contra o Goiás, a bola cai no pé do de Plástico e dá um balão para dentro da área, né, cara? Ele não faz um cruzamento, tem nada contra o jogador, acho que o cara, pô, super voluntarioso, fez até algumas partidas aí contra o Corinthians, foi bem no jogo e tal, mas eu de fato prefiro o Rafael voltando para essa partida, tomara que ele consiga jogar e não ser expulso, né, porque é um clássico. Então, sei que é uma dificuldade para o Rafael ir para um clássico sem tomar um cartão vermelho, mas estou bastante confiante que a conversa com ele deve ter sido boa e se ele voltar para esse jogo vai ajudar bastante. Não acho que o Luiz Castro vai poupar jogadores, acho que se tiver um jogo para se poupar, por exemplo, um Tiquinho, o próprio Júnior Santos, ou o Eduardo, acho que esse jogo seria o jogo do meio de semana contra o César Valerro. Não que a gente não priorize a Sul-Americana, mas que eu acho que em algum momento a gente vai ter que dar uma segurada. Né? O Fluminense, por exemplo, tem um jogo no meio de semana contra o The Strongest, lá na Bolívia. Só que a situação deles na Libertadores é melhor do que a nossa na Sul-Americana. Eles já têm 3 vitórias em 3 jogos, talvez só precise de mais uma vitória em 3 jogos. Então, provavelmente eles vão poupar também nesse jogo. Devem vir para o jogo de hoje à noite, de hoje à tarde, contra o Botafogo, com o que eles têm de melhor. A expectativa, então, para fechar o vídeo, para esse jogo, é de um resultado positivo para a gente, mas de um jogo muito difícil. Um jogo muito complicado. Fluminense, apesar desses problemas todos aí, especialmente na lateral esquerda, né? E não ter reservas, por exemplo, no lateral direito. Samuel Xavier tiver que ser substituído ou for expulso, ele não tem alguém para colocar no lugar dele que tenha jogado de lateral direito na vida, né? Então, a gente pode explorar muito isso aí,
Mas apesar desses problemas, acho que o time do Fluminense é um time que joga muito certinho, tem um estilo de jogo, né? Todo mundo já assistiu 1 ou 2 jogos do Fluminense aí ao longo desse ano. Um time que joga muito bonito, tem a posse, enfim, cria muitas dificuldades, cria muitas possibilidades de gol para o adversário. A gente fez um jogo muito legal contra eles no Carioca. Ganhamos de 1 a 0, a gente conseguiu truncar bem o jogo, fazer 1 a 0 com o time ainda na fase de pré-temporada, né? Como o Luiz Castro chamou o Carioca algumas vezes aí, nossa pré-época, como ele chama, né? Foi mais ou menos que o Carioca, e dentro desse período a gente conseguiu ter um bom resultado contra o Fluminense, que hoje a gente volte a ter esse resultado. Até escutei o GE Fluminense, o podcast deles lá, eles falam que, por exemplo, o empate nesse jogo é um resultado bom. Eu não acho que o resultado hoje, o empate seria bom, acho importantíssima a vitória, porque a gente vem de 2 derrotas seguidas, né? Uma contra o Goiás e uma contra o Atlético Paranaense. Eu acho muito importante para o moral do Botafogo a gente sair desse jogo com os 3 pontos e mais, né? Sair com uma vitória legal, assim, com um resultado bacana e que a torcida faça uma festa muito bonita. Mais de 20 mil ingressos já foram vendidos, expectativa de bom público também para esse jogo de hoje. O setor leste superior já esgotado, acredito que até o final do jogo, até o final da tarde aí, a leste inferior também esteja esgotada. Estou muito ansioso, né, para aquele meu ritual, vou chegar cedo, comer meu churrasquinho, tomar minha cerveja, comer um Fireburger que está virando a tradição. Aliás, desde que o Fireburger entrou no estádio do Newton Santos, o Botafogo nunca perdeu, hein? Vai se criando aí uma petição em volta desse hambúrguer. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Vamos ver se dá certo esse resultado de hoje aí, com um jogo muito em cima da lateral esquerda do Fluminense, é o que eu espero hoje, com o Júnior Santos inspiradíssimo, rabiscando e, quem sabe, um golzinho do Tiquinho para fechar a noite. Valeu, um abraço, até mais tarde. A gente se vê lá na leste inferior.